Esse podcast é uma obra totalmente ficcional, criada com fins de entretenimento e reflexão sobre temas sociais, criminais e psicológicos. Aviso de conteúdo: este episódio contém linguagem forte e temas sensíveis, como violência, abuso, assassinato e corrupção. Recomendado para maiores de 18 anos. Todos os personagens, situações e diálogos são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. Uma produção Retro7 Studios. Fala pessoal, bem-vindo a Retro7 Studios e hoje é o episódio Retroceder, onde conversamos um pouco mais sobre o episódio desta semana. Mas antes de começar o episódio, quero passar um recadinho para vocês. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no seu reprodutor de mídia preferido e também não deixe de seguir a gente no Spotify, arquivo Retro7. E o mais importante de tudo, dê 5 estrelinhas nos nossos episódios, que isso ajuda muito o canal a ter mais engajamento. Porém, você também pode ajudar a gente com o Apoia-se. Todos os links estão na descrição do vídeo. Com isso, você ajuda o nosso podcast, que é uma produção independente, a continuar produzindo. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nos trechos de uma história, Crime no Paraíso. A gente vai para São Paulo, novembro de 1988. O centro de tudo é um caso bem trágico, né? O assassinato da Laura Martins. Ela era modelo, jovem, estava começando a despontar. Exato. E essas fontes que a gente tem, elas mostram uma Laura, bem complexa. Cheia de batalhas internas que ninguém via, sabe? Por trás do glamour todo. A gente vai olhar as circunstâncias da morte dela, a investigação, que, revela uma teia de segredos, relacionamentos complicados. É isso. A ideia aqui é tentar desvendar as camadas dessa história, sabe? Pegar os detalhes, as reviravoltas e conectar tudo para entender não só o que aconteceu, mas por quê, né? Vamos começar por ela, pela Laura. A imagem pública era uma coisa, né? Sucesso, beleza. Mas a origem dela, segundo as fontes, era bem diferente. Muita pressão envolvida. Sim, filha única, a mãe, Dona Silvia, era viúva e parece que a mãe tinha esse sonho de ser modelo, que não rolou pra ela e acabou projetando tudo na filha. Totalmente. E essa pressão, começou cedo. Tem um relato, fortíssimo. Laura com 7 anos. A mãe brigou feio com ela por causa de um pedaço de bolo. Tipo, uma coisa boba, né? Mas ali parece que criou uma ligação muito ruim na cabeça dela. Comida, culpa, a magreza que a profissão exigia. Nossa. Que pesado isso. E a infância foi embora nisso, né? Dietas, testes para modelo desde os 9 anos, aula de passarela, um sacrifício constante. Um sacrifício enorme. E aí, com 14 anos ela estoura, vira o rosto de uma campanha famosa, Magic Tênis, todo mundo conhecia. Mas aí que tá. Um diário dela, que acharam depois, mostra o lado sombrio disso tudo. A consequência dessa pressão toda foi a bulimia. Ela mesmo descreve no diário, começou depois de um comentário maldoso sobre o peso dela, chamaram ela de fofa, e aí virou aquele ciclo terrível, comer escondido, culpa, vomitar. E ela via isso como uma forma de controle, né? Uma forma toda distorcida. Tem uma frase dela no diário que, Qual? Estar vazia ainda parece mais seguro do que estar cheia. É muito impactante. Nossa Senhora, mostra uma busca desesperada por segurança, né? Num mundo que só ligava para a aparência. O diário também fala de brigas com a mãe, acusações pesadas, tipo de inveja, de fracasso. E o corpo dela dava sinais, né? Os enjoos constantes, garganta sempre irritada, unhas fracas. Mas parece que ninguém via. Ou não queria ver. Provavelmente. É mais fácil ignorar, né? E essa luta toda acontecendo por dentro, enquanto por fora... Por fora, ela projetava outra imagem. Aos 18, ela era a estrela da agência, a Retro7 Studios. Era próxima do dono, o Eduardo Monteiro. E tem uma entrevista que ela deu, publicada justamente no dia em que ela morreu.
Olha a ironia. Nela, ela soa super confiante. Sim, fala que a agência era tipo uma família acolhedora, que não tinha rivalidade. Ela até menciona um caderninho que devia ser o diário, mas desconversa sobre namoro. Diz só que estava conhecendo alguém. E o mais doido. Na entrevista, ela fala que adora pizza, quase incontrolável. Totalmente o oposto da imagem de modelo e da luta contra a bulimia que a gente sabe que ela tinha. É uma fachada, né? Ela mesmo se definia como alguém em construção, uma garota comum. Talvez quisesse mesmo fugir daquela persona pública. Essa dualidade dela é muito importante para entender o que vem depois, sem dúvida. E aí a gente chega no dia fatal, 25 de novembro de 1988. Depois da entrevista, das fotos, ela está no prédio dela e recebe um pacote anônimo. Dentro tinha um porta-joias, um colar delicado, pingente de sol e um bilhete datilografado. Use o colar essa noite. A reação dela, dizem as fontes, foi indecifrável, mas ela comenta que o presente era íntimo demais. Ou seja, ela tinha alguma suspeita de quem mandou, né? Parece que sim. E logo depois toca o telefone. Ela atende, mas corta a conversa. Agora não, falo com você lá, indicando um encontro marcado para mais tarde. Provavelmente na festa da Retro 7, a confraternização da agência. Ela vai para lá, cumprimenta o Eduardo Monteiro, que está com a esposa com um filho. Tudo normal, aparentemente. Mas depois, mais tarde na festa, ela é vista conversando com um homem. E ele oferece uma bebida para ela. E aí o pesadelo começa. Ela começa a se sentir mal de repente, uma tontura, cabeça pesada. Ela percebe na hora que a bebida estava batizada. Ela ainda confronta o cara, né? Pergunta por que você fez isso, tenta pedir ajuda, mas é silenciada. Algo como... sol. Abafam ela. Horas depois, o corpo é encontrado, na escadaria de serviço do prédio da Retro 7. Uma faxineira que encontra. A investigação começa e, como acontece muitas vezes, né, vão pelo caminho mais óbvio. Claro, o foco vai direto para o Eduardo Monteiro, dono da agência, poderoso, próximo da Laura. Ele presta depoimento para o delegado Paulo Moreira. E a versão dele é bem padrão, né? Diz que chegou cedo na festa, checou tudo, recebeu os convidados. A Laura parecia animada, descreve a festa, mágico, sorteio. Isso. E diz que a maioria foi embora perto da meia-noite, mas ele ficou com a equipe de limpeza. Aí ouviu o grito da faxineira, foi ver e encontrou a Laura, imóvel, pálida. Chamou polícia, ambulância. E os paramédicos confirmaram a morte. No início, a polícia até pensou em acidente, overdose talvez. Mas aí as provas começam a aparecer e todas apontam para ele. De um jeito até conveniente demais, né? O diário da Laura. Lá ela fala de um caso com um homem mais velho, de respeito. O delegado na hora pensa, é o Eduardo. Depois, a carta. Aquela do bilhete use o colar, datilografada. E a perícia encontra uma falha na letra A. Uma falha idêntica à da máquina de escrever do escritório do Eduardo? Confirmado pela perícia. Isso é forte. Muito forte. E para completar, o colar. O sol de ouro, Laura estava usando na noite da morte. A investigação vai na joalheria, Império Joias. Descobrem que o colar foi comprado lá. Com um cheque assinado pelo Eduardo Monteiro. O vendedor confirma a compra, diz que o Eduardo pediu algo marcante, mas discreto. E o golpe final. O laudo toxicológico. Acha flunitrazepam no sangue da Laura. Um sedativo potente. Ou seja, ela foi drogada antes da asfixia, que foi a causa da morte. Pronto. O caso parecia resolvido, né? Tudo se encaixava perfeitamente contra o Eduardo. Parecia. Mas ele nega tudo no começo. Diz que ela tinha a idade do filho dele, que era só carinho profissional. Mas depois, pressionado, ele acaba admitindo o caso. Mas só para o Héctor Corvini. O investigador particular que ele contrata por conselho do advogado. Para o Héctor, ele confessa que teve sim um caso intenso com a Laura, que começou com uma carona. Ele diz que amava, que queria largar tudo para ficar com ela. Mas continua negando o resto. Nega ter comprado o colar, diz que comprava joias lá sim, mas não aquela para Laura.
nega ter escrito a carta. Ele até tenta umas desculpas meio fracas, né? Diz que não usava mais a máquina de escrever há tempos, desde que chegaram os computadores, que tinha o péssimo hábito de deixar folhas de cheque assinadas no escritório em casa. Soa como desculpa de quem está encurralado. Ele também insiste que a Laura não usava drogas, mas as provas são muitas. Até que entra em cena esse investigador, o Hector Corvini. O Hector, a chegada dele muda tudo. Ele é descrito como um cara cínico, observador, muito experiente e o principal, ele não confia na polícia nem na versão oficial. Opera por conta própria. Ele tem um histórico interessante, né? Já resolveu outros casos pro Eduardo, até um de espionagem interna na agência, e teve um caso famoso, o caso do monge, que desmantelou corrupção policial e meio que forçou ele a sair da polícia. Exato. Ele tem essa bagagem. E ele olha para as provas com outros olhos, mais críticos. O que ele vê de diferente? As fotos da cena do crime, por exemplo. A posição do corpo da Laura de bruços, braços para trás. A falta de marcas de defesa. Os hematomas que ele acha frios, como se ela já estivesse inconsciente ou morta antes de ser colocada ali na escada. Ele suspeita de encenação. Exato. Ele acha que armaram a cena. E o diário, a carta, ele acha tudo conveniente demais. Muito perfeito para ser verdade. E a máquina de escrever? O que ele descobre lá? Esse é o ponto de virada. Ele vai examinar a máquina. Confirma a falha na letra A igualzinho à perícia. Só que ele nota uma coisa a mais. Uma marquinha recente no tipo de metal da tecla A. Um cortezinho, ele até se corta ao tocar. Nossa! E o que isso significa? Para ele, significa que a falha não era um desgaste antigo da máquina. A falha foi feita de propósito, foi forjada recentemente, depois do último uso real da máquina pelo Eduardo. Caramba, isso muda tudo. Alguém forjou a prova para incriminar o Eduardo. Exatamente. A partir daí, o Hector começa a cavar por conta própria, seguindo essa nova linha. O que ele faz? Ele vai no apartamento da Laura, acha o estojo vazio do colar, vê fotos dela, inclusive uma com a família Monteiro, e ele foca no filho do Eduardo. Nota que não tem pistas óbvias deixadas para trás. Fala com o porteiro do prédio dela também, né? Sim. O porteiro confirma as visitas do Eduardo, especialmente em dia de chuva, dando a entender a natureza do caso. E confirma a entrega do pacote anônimo no dia da morte. E na casa dos Monteiros? Ele vai lá, na mansão. Nota uma limpeza meio excessiva, uma frieza no filho, o Eduardo Filho, o Júnior, e na esposa do Eduardo também, que foi fazer compras no dia seguinte à prisão do marido. Que coisa! E a mãe da Laura, dona Silvia? Ele fala com ela? Fala. E essa conversa é chave. Ele percebe o ressentimento dela, talvez até inveja da filha. E aí, a Silvia solta uma informação crucial. Qual? Ela menciona presentes que a Laura recebia. Cartas, flores, de um admirador chamado Júnior. E menciona brincos de sol que ele deu para Laura. Brincos de sol. Igual o pingente do colar. Exato. E o Hector nota que a própria dona Silvia está usando um desses brincos de sol naquele momento. Além disso, ela demonstra muito interesse nos bens da Laura, pergunta do colar. Suspeito. Mas a peça final vem da joalheria, né? O Hector volta lá, pede pro vendedor descrever de novo quem comprou o colar sol de ouro. E o vendedor descreve um rapaz jovem, elegante, muito parecido com a foto do Eduardo Monteiro que o Hector mostra, mas uns 20 anos mais novo. O filho, o Júnior. Bingo. E o vendedor confirma que o rapaz pagou com aquele cheque assinado pelo Eduardo pai. E ainda fez um comentário sinistro. Qual foi o comentário? Disse que a pessoa que ia ganhar o colar merecia brilhar e ficar famosa para sempre. Arrepiante, né? Totalmente. Então todas as pistas apontam para o Júnior, o Eduardo Filho. Sim. As fontes traçam um perfil psicológico dele bem perturbador. Cresceu com o pai ausente, a mãe meio indiferente e permissiva, desenvolveu traços de crueldade desde pequeno, tem exemplos com animais. Credo. Inteligente, arrogante, precisava se sentir no controle superior,
mas por dentro um vazio enorme que ele preenchia com essa busca por poder. E um detalhe importante, ele era estudante de medicina, 4º ano. Então ele tinha acesso a conhecimentos. E substâncias? Exatamente. Faz todo sentido. E a motivação dele. Obsessão pela Laura. Ele se sentia atraído por ela nos eventos da agência, pela beleza, pela independência dela. Mas ela o rejeitou, né? Apesar das tentativas dele, das flores, cartas, os presentes, como os brincos de sol que a mãe mencionou. Isso. A rejeição alimentou o fascínio, mas também a raiva dele. E aí veio o estopim. O que foi? Ele viu a Laura e o próprio pai juntos, num restaurante, num clima íntimo. Aquilo para ele foi a traição dupla. Perdeu a mulher que ele desejava pro pai que ele desprezava profundamente. Nossa. Então ele decidiu se vingar dos dois, matando ela e destruindo o pai. Exato. Um plano de vingança duplo. E a execução foi de uma frieza impressionante. Ele usou o acesso fácil ao escritório do pai, talvez numa reunião longa dele. Provavelmente. Usou um bisturi que ele teria acesso por causa da faculdade para alterar a letra A da máquina de escrever. Roubou uma folha de cheque assinada, talvez cortando o canhoto com o mesmo bisturi já meio desgastado. Datilografou o bilhete "use o colar" na máquina já alterada. Comprou o colar com o cheque roubado, fazendo aquele comentário estranho na joalheria. Mandou o pacote anônimo para Laura. Conseguiu o flunitrazepam no laboratório da faculdade. Ligou para Laura antes da festa, aquela ligação que ela recusou na hora. Foi para a festa, agiu normalmente. E lá, ofereceu a bebida batizada para ela. Quando ela estava drogada, incapacitada, ele a levou para a escada de serviço. Asfixiou ela ali. E depois arrumou a cena para parecer uma queda, um acidente. E voltou para a festa, participou do sorteio, como se nada tivesse acontecido. É a descrição de um psicopata. Frio calculista. Totalmente. Mas o Hector já estava na cola dele. Seguindo as pistas, ele invade o apartamento do Júnior. E lá ele acha as provas que faltavam. Acha tudo. O bisturi, com marcas que batiam com o corte na máquina e talvez com o corte no canhoto do cheque. A embalagem vazia da joalheria, vestígios do flunitrazepam e o pior. O quê? Um tipo de santuário. Fotos da Laura, recortes de revista sobre ela, confirmando a obsessão doentia. Meu Deus! Com tudo isso na mão, o Hector arma a prisão dele, né? Sim, ele liga anonimamente para o delegado Moreira, dá a dica, investiguem o filho e solta que o Júnior estaria até se gabando do crime perfeito. Esperto. Para provocar a polícia a agir rápido. Exato. A polícia cerca o prédio e pega o Júnior chegando da faculdade. Ele ainda tenta destruir as provas, jogar o frasco da droga e o bisturi na privada, mas é pego em flagrante. Preso na frente de todo mundo. A máscara caiu. E o confronto final é na delegacia. O Hector vai falar com ele. O Júnior começa arrogante, mas o Hector sabe como provocar. Fala da inteligência dele, do controle. E menciona as pistas. Flores, joias, o colar. Até que o Hector menciona a letra A, a falha forjada na máquina de escrever. Aí o Júnior não aguenta. Ele reage. O que ele diz? Ninguém jamais provaria nada por causa de uma maldita letra A. Pronto. Ele confessou. Indiretamente, mas confessou que sabia da prova-chave. Algo que só o culpado saberia. Game over pra ele. E as consequências disso tudo? Pro pai e pro Eduardo? A vingança contra ele por considerá-lo fraco, por ter roubado a Laura dele. Diz que sentiu satisfação com a dor que causou. Ele diz que faria tudo de novo. Disse exatamente isso. Pro Eduardo pai, é a confirmação devastadora da natureza do filho que ele criou, ou que ajudou a criar com a ausência. Que final! E o Eduardo sai da delegacia e encontra o Hector. Encontra. Agradece, claro, mas o Hector não alivia. Lembra ele da dívida que ele tem com a Laura. Uma dívida impagável. E a reflexão final do Hector é bem amarga, né? Muito. Ele pensa algo como: ninguém venceu. A Laura tá morta, o filho preso, o monstro revelado, o pai destruído pela culpa e pela verdade. A justiça formal aconteceu, mas o custo foi altíssimo. E o Hector continua ali, naquela cidade cheia de sombras, sabendo que sempre haverá mais segredos. Exato. Uma história que vai muito além de um simples mistério de assassinato, né? Com certeza. Explora tanta coisa. A pressão da fama, a família disfuncional, a obsessão. Esse lado sombrio que pode se esconder por trás de uma fachada de normalidade,
de privilégio. Sem dúvida. E talvez a pergunta que fica mais forte depois de olhar para tudo isso é: o que a história do Júnior nos diz sobre como o privilégio, quando misturado com falta de afeto, de limites, pode gerar essa crueldade tão fria? É uma boa pergunta. Como a inteligência sem empatia vira uma arma tão perigosa? Pois é. Fica aí pra gente pensar. Uma questão profunda mesmo, e com ela a gente encerra essa análise dos materiais de Crime no Paraíso. Obrigada pela companhia nessa discussão. Bem, eu espero que vocês tenham gostado tanto do nosso episódio, como do nosso retroceder, contando um pouco do resumo do episódio. E se você gostou, não deixe de seguir e compartilhar aí com seus amigos. E não deixe de conferir a bio dos personagens, que é lançada junto com o episódio lá no nosso Instagram. Segue lá. Até o próximo episódio.